Os fatos que aqui vamos narrar comprovam de uma forma objetiva a importância da farda e de outros símbolos representativos da Polícia Militar em atividades de prevenção ou de repressão. É o que poderíamos definir como força moral da farda. Mas vamos aos fatos. No Carnaval de 1982, o governo do estado promoveu uma festa carnavalesca em Areia Vermelha, um banco de areia a cerca de 1 quilômetro de distância da Praia do Poço, e que, durante o período da maré baixa, deixa descoberto uma faixa de aproximadamente 1 hectare de areia, local em que os veranistas gozam de um privilegiado lazer. Para abrilhantar mais essa festa, o governo contratou a atriz global Lúcia Alves, uma das protagonistas das novelas da Globo naquela época. Com isso, o evento tomou uma dimensão bem maior e o governador Tarcísio Buriti determinou expressamente ao comandante da Polícia Militar, Coronel Severino Talião de Almeida, que providenciasse um policiamento. Na época, eu era primeiro-tenente, comandante da Rádio Patrulha em João Pessoa, e fui designado para comandar esse policiamento e escalar o pessoal. Escolhi 20 homens de complexões físicas avantajadas, que tinham habilidade em defesa pessoal e uma larga experiência em atividades de radiopatrulhamento. Dadas as peculiaridades do local, o comandante do batalhão, Tenente-Coronel José Batista do Nascimento, providenciou a confecção de um uniforme especial para aquela atividade. Era uma camisa de malha com a inscrição Polícia Militar na frente e nas costas em letras vermelhas, calção preto, cinto de guarnição preto com cacetete de borracha sem revólver, descalço e com um gorro de pala mole branco. Mais ou menos às 9 horas da manhã do dia 21 de fevereiro daquele ano, um domingo, o domingo de carnaval, coloquei esse pessoal em forma no pátio do quartel, expliquei a missão e pedi o maior empenho de cada um deles. Em seguida, pegamos o caminhão-choque do batalhão e seguimos para a Praia do Poço. Ali, conseguimos, com um pescador, 2 canoas que transportaram a patrulha para a Areia Vermelha. Lá chegando, já tinha muita gente. Um barco estava ancorado perto, com uma orquestra de frevo, um equipamento de som muito potente, tocando, e na Areia Vermelha o povo na maior euforia frevando. Dividimos as patrulhas em duas patrulhas, uma ficou com um sargento e outra ficou comigo, e tentamos circular em meio aos foliões com muita dificuldade, porque era muita gente. Praticamente não houve necessidade de uma intervenção mais séria por parte da Polícia Militar. Podemos afirmar que foi um serviço tranquilo. Aproximadamente 2 horas da tarde, a maré começou a encher e os veranistas começaram a voltar para a praia.
Fizemos o mesmo, ainda nas mesmas canoas. E chegamos na praia do Poço. Ali, chegando, reuni o pessoal agradecendo o empenho que cada um teve para o bom êxito do serviço. A essa altura, vinha caminhando pela areia um grupo de pessoas lideradas por uma mulher alta, morena, de chapéu, acenando para a gente com um gesto de quem estava pedindo ajuda. Corremos para lá. A tal mulher do chapéu preto, de uma forma muito nervosa, nos disse que uns homens tinham sequestrado um soldado e levado para aquela casa. E apontou a casa que ficava em frente do local onde a gente se encontrava. Seguimos para lá. A essa altura, um grupo de homens que estavam na praia também seguiram na mesma direção. Quando a gente se aproximou, começaram a sair homens do quintal da casa, pelo beco, e outros do interior da casa. Era uma casa típica de veraneio daquela época, isolada, não tinha casa nem de um lado nem de outro, não tinha muro, um terraço baixinho, com a cobertura na chamada puxadinha, o piso de cimento queimado, que ficava quase que coberto por uma constante onda de areia trazida pelo vento. Quando chegamos na frente desse terraço, fomos recebidos por uma pessoa que parecia ser o dono da casa, um cidadão alto e forte. E perguntamos: cadê o soldado? Ele disse de uma forma assim muito arrogante: ele está lá dentro e vocês podem ir embora. A essa altura já tinha mais ou menos uns 20 homens da casa. Não foi necessário comando. O sentimento de corporativismo e de solidariedade levou cada um dos homens a partir comigo para o interior do terraço. Fomos recebidos com murros, socos, tapas, pontapés, e aí houve uma luta corporal grande. O espaço era muito pequeno, não tinha como se usar cacetete, eram as pessoas se atracando e caindo no cimento queimado com a camada de areia que arranhava muito. Quase todo mundo caiu nessa luta. Todo mundo batia, todo mundo apanhava. Já fazia mais de 5 minutos que estava nessa infindável confusão. Estávamos próximos a Exaltão, quando de repente os caras correram. Uns para o lado da praia, outros pelo beco, outros para o interior da casa. Ficamos sem entender. Olhamos para trás e vimos que tinha chegado 2 policiais fardados. Era o sargento Leite, conhecido por tio Neco, uma alusão à sua idade, e o soldado Jardim, conhecido como Penha Maga, uma referência ao seu tipo físico. Estavam fardados, com a farda grossa e o escudo da RP estampado no peito. Ficaram de braços cruzados, olhando a confusão. E os caras ficaram com medo e correram. Entramos e encontramos o soldado Ronaldo, da companhia de trânsito, sentado em uma cama em um dos quartos. Levamos ele para o terraço e ficamos conversando. Ele alegou o seguinte: estava organizando o trânsito ali nas proximidades, quando um veículo deixou de obedecer a sua sinalização e avançou. Ele, para fazer medo ao motorista, de forma precipitada e irresponsável, sacou de um revólver para amedrontar o motorista. Vinha um carro atrás e parou perto de Ronaldo. Dele desembarcaram 5 homens e, achando que Ronaldo estava embriagado, tomaram seu revólver, imobilizaram e levaram para a tal casa. A essa altura, como a gente estava conversando também com o pessoal da Rádio Patrulha,
O pessoal da casa foi percebendo que a gente era polícia e foram se aproximando aos poucos de uma maneira meio tímida. O dono da casa, que tinha dado a informação inicial que o soldado estava lá e que a gente fosse embora, depois que eu me identifiquei, disse: seu tenente, a gente não sabia que vocês eram polícia. Pensava que vocês iam invadir para bater no soldado. Reagimos para proteger o policial. Eu parei, olhei para o nosso uniforme e percebi como era a primeira vez que a polícia estava usando aquele tipo de fardamento em serviço. Imaginei que eles poderiam ter realmente não entendido que a gente era polícia, talvez até confundido com um grupo de foliões que estavam vindo do carnaval lá de Areia Vermelha. O fato foi esclarecido, o revólver de Ronaldo foi devolvido e nós determinamos que o sargento Leite conduzisse Ronaldo até o batalhão e historiasse ao oficial de dia o ocorrido, inclusive narrando o que ele tinha visto até então. Perguntei ao pessoal se queriam registrar a queixa na delegacia, tinha que ir todo mundo para que fosse feito o registro dos fatos na delegacia. Todos disseram: não, tenente, está tudo resolvido. Foi apenas um mal-entendido, tanto da gente como de vocês. O sargento já tinha saído com o Ronaldo, eu determinei que a patrulha fosse para o caminhão e me aguardasse e fiquei observando os corpos dos contendores. Estava todo mundo lapeado, marcas de ferimentos leves e arranhões por todo o corpo, no pescoço, nos braços, na barriga, nas pernas, nas costas, no joelho principalmente e nos cotovelos, de forma que estava todo mundo com um carimbo da luta. Os anos se acalmaram e eu fiquei a refletir sobre aquela situação, pensando o seguinte: eu com 20 homens fortes, treinados, com experiência, lutamos um tempão com um grupo de outros homens e não resolvemos o problema. Chega o sargento Leite e o soldado Jardim, sem mover um dedo, resolver a questão. Me impus a refletir sobre isso e concluí o seguinte: não foi o sargento Leite e o soldado Jardim que resolveram o problema. Foi a presença da farda e do escudo da Rádio Patrulha. Ficou constatada a força moral da farda.